pastor, o doutor Luiz de Matos, gravando agora o vídeo de número 7 do nosso grande seminário, Salmo 23, aprendendo com Davi e suas ovelhas. Hoje nós vamos estudar a parte B do primeiro versículo, e nada me faltará. Amados, o Salmo 23, ele é um salmo que traz muito ensinamentos para nós, que podemos aplicar ao longo da nossa jornada. Vimos nos 2 vídeos anteriores o significado e a importância da primeira parte do versículo: o Senhor é o meu pastor. Agora nós vamos ver a sequência. Quando Davi se expressou, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele certamente não tinha em mente uma referência da vida material. Certamente não tinha dentro do coração de Davi, da mente de Davi, uma referência material. A expressão nada me faltará não é nada mais e não é nada menos do que a expressão de uma firme confiança no Senhor, exatamente para aqueles que têm ao Senhor como seu pastor. Porque o Senhor, Jesus, é o pastor perfeito. E Ele cuida de uma forma plena da sua igreja, consequentemente de nós, que somos as ovelhas do seu redil. A expressão nada me faltará também não é uma promessa. Não é uma promessa da parte de Deus de que nada nos faltará. Ok? Muitos pensam que se trata de uma promessa e faz do Salmo 23 um salmo de promessas. Mas não é, amados. Nada me faltará é a expressão firme da revelação de uma convicção da parte da ovelha com relação ao seu pastor. A passagem por essa vida, meus amados, está sujeita às leis físicas dessa natureza. A passagem por essa vida, a qual vivemos através do nosso corpo físico, está sujeita a todas as intempéries da natureza e, consequentemente, das suas leis. Todos estamos num mesmo barco, numa mesma situação, fazendo uma mesma viagem, numa mesma direção. Todo crente, meu amado, pode passar por dificuldade, todo crente pode passar por sérios problemas nessa vida, como qualquer outro indivíduo. O fato de sermos salvos, o fato de sermos cidadãos dos céus, não nos isenta da submissão a qual vivemos através do nosso corpo físico, de toda essa natureza. Amados, Davi, que é o autor desta expressão, ele foi rei sem coroa. Veja 1 Samuel 6:13. Foi perseguido por Saul e viveu momentos de medo e de dificuldade. Leia o capítulo 19 de 1 Samuel. Meus amados, fora de Davi nós temos o nosso irmão Estevão. Estevão era muito mais crente do que nós todos juntos. E ele foi apedrejado, gente. Ele foi apedrejado. E apedrejado até a morte. Atos capítulo 7, a partir do versículo 4. Jeremias também foi homem de Deus. Jeremias também foi homem escolhido, foi homem chamado. Mas foi colocado no fundo de um poço. Ok? Jeremias 38:11. João, o discípulo amado,
foi exilado na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1 e 9. Paulo teve que fugir do povo, algumas vezes de forma sui generis, singular, entre as quais ele teve que fugir pela janela, como está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Todos os apóstolos, meus amados, tiveram morte violenta, exceto João, mas o João também foi colocado num tacho de óleo fervente. Ok? Agora, isso não significa que da parte de Deus lhes tenha faltado alguma coisa. Essa é a mensagem desse nosso ensino hoje. O Senhor é o meu pastor, já estudamos, e nada me faltará, estamos estudando agora. Onde esse nada nos faltará, ou nada me faltará, não é uma garantia do sucesso, do céu azul, e do sofrimento, e do tormento. Olha, gente, veja bem, Deus pode alterar o curso da natureza e, através de uma atitude dessa natureza, nos proteger como ovelhas do seu rebanho? Pode. Deus pode nos proteger e nos livrar dos perigos que nos rodeiam de uma forma mais especial, aqueles que nos surpreendem? Pode. Mas veja, meus amados, esse foi o caso de Daniel na cova dos leões, Daniel 6. Esse também foi o caso de Abed-nego e seus companheiros na fornalha de fogo ardente, Daniel capítulo 3, a partir do versículo 20. Mas, amados, quantos não morreram no Coliseu comido por leões? A gente às vezes estabelece uma linha de referência errada. Por exemplo, quando nós perecemos, porque é normal no decorrer dessa vida o insucesso, quando nós perecemos, ou quando alguém é consumido por um acidente, por um fenômeno qualquer da natureza, ou até mesmo comido por um leão, ou estraçalhado por um urso, a primeira coisa que nos vem à mente é o cenário de que fomos derrotados. Não é assim não, gente. Não é assim não. A Bíblia nos ensina e nos conduz a valorizarmos as coisas espirituais em detrimento das materiais. Jesus nos ensina que o reino de Deus e a sua justiça deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida e não o ganha-pão da vida material. Ok? Amados, as intercorrências, as dificuldades são inerentes ao fato de vivermos a nossa vida aqui através do nosso corpo físico, de modo a estarmos sujeitos às leis físicas através do nosso corpo. Ok? Todos nós estamos sujeitos à lei da gravidade, por exemplo, à lei da semeadura. Ok? Amados, a Bíblia diz, é do suor do nosso rosto que comemos o nosso pão. Amados, procurem entender. Nós jogamos a semente à terra. Nós plantamos a semente. Mas o crescimento da semente, a multiplicação do alimento, é Deus quem o faz. E outra coisa interessante, nós não precisamos semear a tiririca, nós não precisamos plantar o joio, ok? A tiririca, o joio e o sofrimento fazem parte do percurso, fazem parte destas leis nessa natureza, ok?
Portanto, são problemas e dificuldades que surgem espontaneamente ao longo das nossas vidas, causando tormento e trabalho, sem que tenhamos pecado em função disso. Ok? Nada me faltará, meus amados, é portanto a expressão que reflete a fé e a confiança de uma ovelha que conhece e que confia em seu pastor. Na verdade, muitas vezes, somos nós mesmos que nos metemos em dificuldades. Muitas vezes somos nós mesmos que, em certas ocasiões, nos metemos em situações extremamente embaraçosas. Sabe por quê, amados? Porque tomamos decisões erradas. Porque tomamos decisões precipitadas. E por que não dizer em certas situações indevidas? Decisões indevidas, que nunca deveriam ser tomadas. Depois, nós ficamos aí nos justificando, que é Deus provando a nossa fé. Meus amados, eventualmente nos envolvemos em situações que transformam a nossa vida em pesadelo e passamos por verdadeira tribulação, mas é porque não vigiamos quanto às nossas escolhas e decisões. Porque nós não buscamos a vontade de Deus para com as nossas vidas. Porque nós não analisamos e tomamos decisões baseadas na ética divina. Na verdade, muitas vezes, meus amados, Deus não tem nada a ver com as nossas dificuldades. Elas são decorrentes da semeadura e são decorrentes das leis naturais. Pois voluntariamente, muitas das vezes, somos nós quem escolhemos os nossos caminhos. Cada caminho tem seus espinhos e suas dificuldades. Se você escolher entrar pelo caminho A, você vai ter os problemas e as dificuldades do caminho A. Mas se você escolher o caminho B, você vai ter as dificuldades e os problemas do caminho B, que não são necessariamente semelhantes nem parecidos com o do caminho A. Então, nossas decisões, elas trazem consequências. Nossas decisões, elas determinam como será o nosso bem-estar à medida que o tempo flui e essas decisões florescem, ok? Na verdade, muitas vezes, Deus não tem nada a ver com as nossas dificuldades, pois somos nós que escolhemos os nossos caminhos, e ao escolhermos os nossos caminhos, embora não sabemos, estamos também escolhendo a natureza dos espinhos, ok? É por isso que Jesus nos exorta a vigiarmos. Mateus 26:41, vigiai e orai. No próximo vídeo, meus amados, eu vou exemplificar as dificuldades que muitas vezes nós nos metemos nela, apresentando para vocês a situação de uma ovelha muito especial, que faz parte da experiência de um pastor americano que escreveu um livro que conta esta história. Ok? Vamos ficar por aqui, nós voltaremos no nosso próximo vídeo, explicando que muitas das vezes nós aqui criamos as nossas próprias barreiras, nós aqui criamos as nossas próprias dificuldades. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, faça desse canal um canal de entretenimento e de um veículo de adquirir conhecimento. Aqui tem muita coisa e ainda vamos colocar muita coisa aqui. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor e que a bênção de Deus seja sobre nós. Amém? Amém.